Bom dia a todos, bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Queridos amigos, hoje quero falar sobre ontologia profunda, sobre os mistérios que há no âmbito do ser e do não ser, que é como nós, humanos, conseguimos elaborar estas questões e, meditando na madrugada, me lembrei da presença grandiosa e suprema dos mestres iluminados na figura do Senhor Krishna, o que não diminui e nem altera a presença do Senhor Cristo e que também não diminui nem altera a presença do Senhor Buda. E assim, com os nossos nobres iluminados da história, como o filósofo Heráclito de Éfeso, como o armênio George Gurdjieff, como os inumeráveis florescimentos que aconteceram no solo da antiga Índia, que talvez sejam equiparáveis aos grãos de areia do mar ou da praia. Contudo, o assunto da ontologia profunda nos leva a uma faixa de essência, a uma faixa de nobreza, de seleção que vai atingir, beneficiar ou que muito poucos seres humanos terão acesso, pois o semeio cósmico dessa raça é como semear hortaliças num canteiro. Algumas perecerão, outras ficarão nanicas, pequenas, outras o sol fustigará, outras morrerão de sede, e poucas vicejarão em direção ao sol, em direção à vitalidade maior. E o ser humano é assim, um semeio cósmico. Uma grande mão semeou o ser humano nesse plano e a maioria se mistura com as ervas daninhas e, em verdade, a maioria são as próprias ervas daninhas. Mas, indo à essência desse momento, quero dizer que, quando olhamos a ontologia profunda contida nos melhores textos e na sabedoria eterna dos que sabem, veremos que apenas o que contém uma grande realidade, o que é real, é uma grande fonte de vida que se personificou nos profetas e, como citei no início, o Senhor Krishna, o Senhor Cristo e o Senhor Buda são representações maravilhosas. Dentre os mais antigos, mas a essência do fenômeno está em percebermos que o ser humano em si não tem realidade. O ser humano em si, ele não se autocriou,
ele não sabe de onde veio exatamente e não sabe para onde vai. E alguém que não sabe de onde veio e para onde vai está perdido. Por mais que caminhe, andará em círculos e se ocupando com questões confusas, autoperguntas sobre quem é e tentando achar uma direção em meio ao caos. Assim é o ser humano que esqueceu-se da origem e esqueceu-se da meta. E essa origem e essa meta só pode ser uma, é uma e sempre será uma. Não há duas metas para o ser humano. Se o ser humano quiser encontrar a verdade é uma só. Não existem várias verdades. Existem vários seres perdidos, versões da perdição. Mas a verdade, a revelação, a iluminação, o saber é unitário, a meta e a lembrança da origem. A reversão da amnésia, sendo que a grande maioria, as ervas daninhas, vivem em estado de amnésia, são esquecidos. Por isso disse que os profetas, embora os ame e os queira resgatar, também os desprezam, pois, como dizia o grande Heráclito, o que rasteja é preservado a golpe. Então, se queremos ser bem tratados, com elegância, educação, devemos nos elevar e não rastejar pela terra, pois assim diz a sabedoria eterna. Portanto, a irrealidade do ser humano, a sua insubstancialidade está notória, pois os seres humanos são seres dados à morte, são seres com ciclos passageiros. E se nós nos fixamos nesses ciclos passageiros, nós perdemos a realidade eterna. É uma questão de para onde olhamos. Se para nós mesmos, enquanto seres encarnados, individualizados e passageiros, que vamos morrer, iremos morrer. Mas se olhamos para a fonte, para a realidade eterna, e entendemos, percebemos com profundidade que somos parte dessa realidade eterna e somos a própria realidade eterna, então nós não vamos morrer. Tudo depende de para onde se olha, para onde se concentra. Se para o mundo exterior que nos enganou, ou vos enganou e vos engana, ou se para o mundo da ontologia profunda, do único ser que é, da única realidade que existe de fato, que é a fonte, a meta e o princípio. Então, é por isso que se pode falar de uma sabedoria profunda, que está gravada nos melhores livros e vem a inteligência dos melhores, daqueles que recebem uma especial intuição em relação ao mais, em relação à inteligência solar. E essa sabedoria é exatamente a compreensão de que somos partes do eterno, que a nossa natureza mortal é ficção. Uma ficção mantida por registros, por números inventados, por constituições, por carimbos, por toda espécie de burla organizacional
que o ser humano não percebe que são empresas de dominação. E isso mantém a personalidade fictícia e o ser mortal achando que ele é, mas ele não é. É apenas a morte olhando nos ponteiros do relógio. E é incrível que, por mais que tentemos levar adiante essa sabedoria eterna e explicar com clareza ao ser humano que ele é parte da eternidade, que ele não vai morrer, que se concentre, por favor, no melhor, que se abra à sabedoria profunda, que ouça quem se dedicou a toda essa história sagrada. Por mais que aconselhemos e por mais que falemos, esse ser humano enganado pelas máfias não ouve. Ele está adormecido demais, concentrado em seus enganos, no que chamamos sua própria mente, ou seja, na mentira que trafega em seus frágeis e pequenos vasos biológicos. Por isso, essa porção de matéria que engana o ser humano foi chamada mente, pois é uma parte da mentira e não uma parte da verdade. Acima desse mecanismo mental que os profetas têm pedido com elegância para que abramos mão da mente, para que abramos mão desses processos de pensamento que mantêm a ilusão, alguns dizem que nos reneguemos, como o Senhor Cristo, outros pedem que meditemos, que esvaziemos os pensamentos, como o Senhor Buda, para então termos acesso a uma realidade maior que há além desse processo de pensamentos que classicamente tem sido chamado de alma, ou seja, uma porção superior do ser humano que não está ativa, pois ele está enganado pela sua própria mente. A mente que lhe carimbou os cartórios, que lhe numeraram os estados, que lhe deram diplomas e se formou toda essa linha, esse emaranhado de ilusão que é essa sociedade humana, que é um núcleo de ignorância e competição desprezível. Então essa é a mensagem. O ser humano ele não tem essência. A única essência que existe é uma só, é a origem e a meta da vida, é a grande vida. E o ser humano, se quiser ser sábio, terá de perceber que ele não tem essência, que a essência é exterior e é interior. Está em todas as partes, mas nós devemos acessá-la, nós devemos nos concentrar nela e não botar isso na cabeça e viver mentalmente decaindo as sagradas verdades, decaindo para um nível decorativo, para um nível memorativo, para um nível intelectual e mental, e não prático, existencial, real e assumido, praticável, posto na ordem do dia, no aqui e no agora. Tenham todos um grande dia, participem da escola, escrevam suas participações, suas perguntas, enviem o vídeo a seus amigos, suas amigas. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações para receber as novas contribuições que estou me propiciando a fornecer a vós. E até a próxima oportunidade.